Olá, tudo bem, quinto ano? Tudo certo? Então, agora nós vamos ter nossa aula de filosofia, bom? Muito bem. Então, nas nossas aulas de filosofia, a gente tem visto bastante sobre verdade e mentira, né? A gente viu um pouquinho sobre a história do pastor, né? Que só contava mentira. Um dia ele contou a verdade e ninguém acreditou. A gente viu um pouquinho sobre o dia da mentira. A gente conversou sobre um pouquinho sobre a mentira. Vocês escreveram aqui embaixo o que é uma mentira. E agora a gente vai continuar também com esse assunto aqui na página 10 e na página 11, tá bom? E a gente vai ver um pouquinho e vamos fazer algumas atividades aqui, certo? Então, página 10. Vamos acompanhar juntos essa parte aqui, conectando com. Você já ouviu falar de Pinóquio? Ele é o personagem de uma história publicada na Itália no ano de 1883 e que se tornou conhecido em todo o mundo. Pinóquio é um boneco de madeira feito por um artesão chamado Geppetto, que ganha vida. Aos poucos, o boneco adquire o hábito de mentir para fazer aquilo que deseja, em vez de seguir as orientações de Geppetto. Entretanto, toda vez que Pinóquio mente, o seu nariz cresce. Dessa maneira, todos podem saber quando ele não está dizendo a verdade. Então, vocês já ouviram falar dessa história de Pinóquio, né? Bonequinho de madeira que ganha vida e conforme ele vai mentindo, ele aprende a mentir para poder fazer aquilo que ele quer. E o nariz dele, o que acontece? O nariz vai crescendo, né? Converse com os colegas. Então, vamos conversar aqui nesse vídeo. Como você imagina que Pinóquio se sentia ao perceber que sabiam que ele estava mentindo? Então, ele queria mentir, queria contar uma mentirazinha, mas ele não podia disfarçar. Por quê? Porque quando ele contava mentira, o nariz dele crescia, né? Então, como que vocês acham que ele se sentia? Eu acho que ele se sentia envergonhado, porque ele queria contar a mentira para poder fazer aquilo que ele queria, mas ele não podia, porque as pessoas já iam notar que ele estava mentindo. Então, eu acho que ele se sentia bem envergonhado. Como podemos saber se alguém está está ou não dizendo a verdade? Bom, hoje nosso nariz não cresce, isso é uma história, um conto, né? Uma história que não existe, do Pinóquio. Mas hoje, com a tecnologia, tem, assim, alguns instrumentos que mostram se a pessoa fala a verdade ou não, né? Tem aquele aparelho lá que liga um monte de fio na pessoa e conforme ela fala uma coisa, dá pra saber se ela tá mentindo ou se tá dizendo a verdade. Isso de acordo com a frequência cardíaca e mais algumas coisas lá que eles relatam para poder ter a certeza se a pessoa tá mentindo ou não, né? Mas a gente consegue, a gente não tem como ter acesso a um aparelho, né? Ah, vamos pôr a pessoa lá que eu acho que tá mentindo naquele aparelho lá pra ver se ela tá dizendo a verdade. A gente não tem como fazer isso. Mas será que a pessoa ela mostra algumas características na hora que ela tá falando? Se ela tá mentindo, se ela tá dizendo a verdade? Bom, a gente não tem como saber, ter certeza, plena certeza. Mas algumas pessoas acreditam que quando alguém está mentindo, ela não olha muito no olho, ou ela tenta disfarçar, né? Às vezes a gente percebe, a gente sabe quando alguém tá contando uma mentira, né? Mas a gente não tem como ter plena certeza. Assim como tinham quando viam Pinóquio, né? Bom, então, às vezes a gente sabe pelas atitudes da pessoa ou pela história muito cabeluda que ela tá contando, que não tem nada a ver. Ou a pessoa, ela sabe disfarçar muito bem e aí a gente não tem como saber mesmo, né? Se ela tá mentindo ou não. E aí, o que vocês acham? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, então, na nossa aula ao vivo, tá bom? Ainda que na página 10, nós temos lápis na mão. Quando uma pessoa mente, é possível que ela convença os outros de que está dizendo a verdade. No entanto, ela também pode ter dificuldades para impedir que a verdade seja revelada e que as suas afirmações sejam desmentidas. Com base nesse tipo de situação, no decorrer do tempo, foram criados alguns ditados populares sobre a mentira. Leia 2 exemplos nas ilustrações a seguir. Então, aqui nós temos alguns ditados, certo? Que foi criado no decorrer do tempo sobre a mentira, certo? Por quê? Porque a pessoa, quando ela mente, ela quer convencer os outros de que ela está dizendo a verdade. Ela não quer mostrar que ela está mentindo, né? E às vezes ela tem dificuldade de fazer isso, de mentir, não consegue disfarçar, ficar vermelha. Tem gente que acontece isso. Então aqui, ó, no finalzinho da página, não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui no vídeo, mas ali no finalzinho da página 10,
tem um ditado que diz: a mentira tem perna curta. E a menininha tá imaginando a palavra mentira com as pernas bem curtas aqui, né? As pernas curtas aqui. E o outro ditado popular que existe, que é uma mentira puxa a outra. Então, aqui a palavra mentira, cada uma puxando a outra pro lado ali, né? E o que será que quer dizer esse ditado? Vocês entenderam alguma coisa sobre esse ditado? Mentira tem perna curta e uma mentira puxa a outra. O que será que significa? Então, aqui na página 11, é uma atividadezinha que vocês vão fazer, tá? É o seguinte: peça uma pessoa adulta que explique o significado desses ditados populares. Então, anote as respostas nos quadros a seguir. A mentira tem perna curta, uma mentira puxa a outra. Então, pega aí 2 adultos, seu pai ou sua mãe, só sua mãe, para falar as duas, ou pega um adulto para cada um, ou um irmão mais velho, quem você tem aí na sua casa, sua avó, não sei. E aí você vai perguntar para essa pessoa: explica para mim, a mentira tem perna curta, o que significa? Você vai pegar e vai escrever o que ela falar. Uma mentira puxa a outra, o que significa? Você vai escrever aqui o que ela falar. Tá bom? E embaixo você escreve, por exemplo, quem falou: mãe, pai, tia, quem tá aí com você na sua casa, certo? Escreve só o nome dela embaixo aqui, pra depois a gente conversar e você não esquecer quem que falou, tá bom? Muito bem. Então, na nossa aula ao vivo a gente conversa um pouquinho sobre isso. E para terminar a nossa aula, vamos conversar um pouquinho sobre essas questões aqui da página 11. Vamos lá. Converse com os colegas a respeito das questões a seguir e também de outras perguntas que vocês queiram fazer sobre a verdade. Ao responder as questões, explique os porquês de suas respostas e cite exemplos, tá bom? Então, aqui vai ter uma perguntinha que a gente vai escrever no caderno, que vocês vão usar o caderno de filosofia, mas primeiro vamos conversar, depois eu explico, tá bom? A verdade é sempre fácil de dizer e de ouvir? E aí, o que vocês acham? Então é o seguinte, eu quero que vocês coloquem as respostas no caderno, tá bom? Já que a gente não tem como conversar, porque senão eu fico sem saber a opinião de vocês, né? Então, o que vocês vão fazer? Lá no caderno de português, de filosofia, desculpe, vocês vão colocar a data, página 11, número 1. E vai pôr uma bolinha assim, ó. E cada bolinha que você pôr é a resposta dessas perguntas, tá bom? Ou você pode colocar assim, A, B, C, D, E, F, G, H. E eu vou entender também. Então, responda lá no seu caderno. Não precisa copiar a pergunta, só se quiser, tá? A verdade é sempre fácil de dizer? Sim ou não? O que vocês acham? E de ouvir? É sempre fácil ouvir a verdade? Às vezes a gente não gosta de ouvir a verdade, né? E também não é fácil dizer a verdade para as pessoas que às vezes a gente não quer magoar certa pessoa, mas a verdade é sempre o melhor caminho. É possível uma pessoa dizer somente a verdade durante toda a sua vida? O que vocês acham? Sim, a pessoa consegue ser sempre verdadeira, 100%. Não, tem alguns momentos que ela mente. Responda no caderno. Quais são as consequências de se dizer a verdade? Bom, se a gente for mentir para agradar alguém, a consequência da verdade vai ser desagradar, porque a gente vai estar falando a verdade, a gente vai estar falando o certo para ela. Pode ser que ela não goste de ouvir o certo. Responda aí no seu caderno. Próxima bolinha. A verdade deve ser dita em qualquer situação? O que vocês acham? Então, a gente já conversou, né, sobre a questão da mentira, a questão da mentira quando vai fazer uma festinha surpresa. Tem essas situações que a mentira é tolerável, né? Porque logo ela vai descobrir a verdade. Agora, aquelas mentiras que são sempre mentiras, que não podem ser descobertas, é um perigo. Próxima. Existem verdades que parecem mentiras? E aí, o que vocês acham? Às vezes a pessoa aconteceu uma situação tão espetacular com ela, a gente não consegue acreditar. A gente fala, só acredito se você me mostrar. Ela vai lá, mostra, e é aí que a gente consegue acreditar, porque às vezes não tem como, né? Então, sim, às vezes tem verdades que parecem mentiras. É possível que uma mentira nunca seja descoberta? E aí, o que vocês acham? É possível, às vezes a pessoa esconde muito bem, né, a mentira dela. Porém, quanto mais o tempo vai passando, maior vai ficando a consequência dessa mentira, né? Como
alguém pode provar que está dizendo a verdade? E aí, escreva no caderno. Como que alguém pode provar? Eu fui naquela festa lá. Então, se ela foi naquela festa, mostra uma foto, mostra um ingresso, mostra você indo lá, né? Às vezes, para você, provas, né? Com objetos, para ter certeza. E o que é uma verdade? O que vocês acham que é a verdade? Não pode responder que é não mentir, a não ter a mentira. Bom, você responder essas perguntas bem facinhas, né? Uma linha aí para cada resposta. E aqui, no caderno, registre sua conclusão. O que é uma verdade? Então, você pula uma linha dessas respostas, escreve número 2 e coloca a sua conclusão. O que é uma verdade para você? Pode pesquisar o dicionário, pode consultar um adulto para você poder formular a sua resposta. Mas o que é a verdade? Afinal, existe verdade? Existe mentira? Existe uma verdade só? Existe várias verdades? Existe muitas mentiras ou uma... Não sei. Escreva aí o que vocês pensam, a opinião de vocês sobre esse assunto. Bom? Então, o número 1 e o número 2, responda lá no seu caderno de filosofia. Tá certo, galerinha? Bom, então, para nossa aula de filosofia, é só. E a gente se vê na próxima aula e continua o conteúdo que nós temos visto. Não esqueça de fazer essa página aqui do ditado popular com o adulto e responder no caderno essas questõezinhas, tá bom? Então é isso, galerinha. Um beijo para vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!